Olá, pessoal. Sou Júlio Engel e hoje eu quero trazer para vocês uma provocação sobre como chegar no próximo nível da advocacia digital atual. Beleza? Então, eu entendo que estamos numa evolução e existem alguns gaps agora para que a gente jogue o próximo nível. O próximo nível eu chamo de advocacia escalável. Antes de entrar, deixa eu explicar um pouco sobre mim, para quem não me conhece. Então, eu sou advogado com mais de 15 anos de experiência, tá? Tanto experiência técnica e de negócios. Então, eu nunca me desliguei da parte técnica. O que eu chamo aqui de parte técnica é interpretar o direito do cliente, atender o cliente, até muitas vezes fazer a revisão aqui de peticionamento. Meu escritório aqui ele tem um modelo de negócio mais ligado ao contencioso e também sempre foi um cara muito ligado à parte de negócios. Então, nessa jornada aqui, eu comecei a trabalhar com o conceito de produtos jurídicos em 2008. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar sobre isso, mas é bem relevante que eu fale para vocês desde quando que eu trago aqui na minha jornada o produto jurídico. Isso foi a partir de 2008, que foi quando eu abri um escritório de advocacia. Digitalizei meu escritório em 2013, beleza? Então, inclusive, trouxe aqui uma referência que é uma apresentação que está lá no SlideShare, com data de 2013, né? Eu não tenho mais o site que eu tinha em 2013, mas no meu Facebook, lá o Facebook do escritório, possivelmente, tem aqui uma data, se não é ele... deve ter sido realmente ele também feito em 2013 no Facebook do escritório, então foi quando eu comecei a digitalização, tá? E como que eu comecei esse processo de digitalização? Eu fiz um MBA lá atrás, de 2012 para 2013, e lá naquele MBA a gente já falava em 2018 e em 2020, realmente, com a pandemia, os advogados entraram em massa no digital. Isso me trouxe uma carteira aí hoje de 6 mil clientes. Vocês podem digitar meu nome aí, vocês vão ver que lá no Jus Brasil vai aparecer ali quase 8 mil processos ajuizados, 6 mil clientes. Por que eu tenho 8 mil processos? Porque quase 8 mil processos, porque alguns clientes aqui contratam para 2 demandas, enfim, isso aqui por isso que tem essa diferença, mas a minha base de clientes aqui é muito próxima de 6 mil. Então, é uma palavra que eu gosto de falar, que a gente transborda daquilo que a gente está cheio. E o nosso escritório aqui ele foi indicado pela DVBox, vocês provavelmente devem conhecer a DVBox, que faz software jurídico, como entre os 5 melhores escritórios, aqui os 5 melhores escritórios digitais da categoria de site e blog. Tá? Então, estou aguardando o resultado, espero que seja o melhor, porque dentro da minha estratégia aqui de prospecção de cliente, eu sempre tive como base a produção de conteúdo, beleza? Isso daí foi aqui um impulsionador aqui na nossa diferenciação. Por isso, eu sou professor de empreendedorismo jurídico em pós-graduação e hoje eu estou muito dedicado aqui em defender uma causa. Beleza? É sobre isso que eu vou falar com vocês também. E na minha visão transformar a mesmice da advocacia digital em advocacia escalável. Tá? Então, na minha visão, os advogados que estão se digitalizando, os escritórios que estão se digitalizando, eles estão se digitalizando de um modo muito parecido, e esse modo, apesar de muitos entenderem que estão escalando, enfim, porque realmente conseguem fechar mais contratos do que fechariam no modo tradicional, mas esse modo, as coisas que esses advogados têm feito, eu entendo que são contrárias aos conceitos de escala. Beleza? E como que eu tenho trabalhado aqui nesse movimento? Eu tenho aqui uma
uma empresa específica, que é uma spin-off, né, uma empresa que saiu aqui do próprio escritório do Índio Advogados, que é focada aqui em levar para outros advogados tecnologias que causem impacto real na escala. Então, e como que a gente começou a construir isso? Isso aqui a gente trouxe a partir de experiências acumuladas aqui no escritório, em que eu considero esse escritório, inclusive, como um laboratório de testes. A gente sempre está aberto aqui a inovações tecnológicas, e a partir desse conhecimento adquirido, a gente entendeu que tinha coisa acontecendo no mercado que não seguia fundamentos da escala. O mercado, apesar de estar se digitalizando, ele tem ainda ele tem pontos aqui a aprimorar para aí a gente começar a pensar no negócio escalável. Tá? E dentro aqui desse movimento aqui eu tenho me colocado como uma voz disseminadora dessa visão para os advogados digitais. Então, eu utilizo hoje aqui os advogados de contato próximo, a minha rede social também, o Instagram, e tenho lançado insights, enfim, para que a gente pense um pouco mais sobre o caminho da digitalização da advocacia. A advocacia escalável como modelo de negócio. Beleza? Então, o mote aqui é justamente esse, a gente, estamos digitalizados. Qual é o próximo passo? Eu percebi que, em comum, os advogados, quando eles entram na digitalização, eles começam a se familiarizar com o termo escala. Tá? Escala é um modelo específico de negócio. Beleza? Escala é um modelo específico de negócio, e para que vocês compreendam o que é escala, aqui na origem, eu trouxe 2 gráficos para a gente analisar. Um é o gráfico de crescimento, que demonstra como funciona um crescimento exponencial escalável e o crescimento linear. O crescimento exponencial, ele presume aqui uma progressão geométrica. Tá? E por que acontece isso? Vocês vejam que nessa parte aqui do gráfico, parece que não cresce de uma maneira tão rápida quanto o crescimento linear. O linear é o crescimento de empresa tradicional, é aquela empresa que coloca como benchmark, ou seja, aquilo que ela quer fazer, algumas vezes superar, quando ela já está estabilizada, a visão dela muitas vezes é superar, por exemplo, o crescimento ali inflacionário, em termos de faturamento. Tá? Isso aqui pode ser uma meta de uma empresa de crescimento tradicional. Porém, empresas que visam o crescimento exponencial, elas trabalham com metas mais ousadas, enfim, mas até chegar nesse ponto de metas ousadas, esse tipo de empresa tem uma fase em que parece que não está crescendo, ou está crescendo muito pouco, inclusive menos que uma empresa tradicional. E essa fase aqui eu poderia até graficamente demonstrar para vocês, aqui está sendo chamada até de zona de ansiedade, tá? O que acontece? Aqui é um momento de muita inovação. Se você está inovando de verdade, você está errando e acertando. Porque muitas vezes você vai aprender a partir do erro. Você erra, e o erro é um processo de aprendizagem, e aí você acerta, mas algumas vezes você vai acumular erros. E você pode ter, inclusive, a impressão de que não está acertando. Tá? Então, partindo dessa premissa, já começa a me chamar alguns movimentos que dizem que essa escala ou esse crescimento acontece de maneira muito rápida, tá? Partindo, inclusive, desse conceito básico. Qual foi o período de inovação? Já começou crescendo? Isso existe dentro da advocacia, promessas
de crescimento muito rápido. Beleza? Então, já primeiro insight aí que eu quero deixar é isso daí. Como que eu vou crescer de maneira escalável se eu não tiver minha fase de inovação? Tá? Então, promessas de crescimento rápido, sem a fase de inovação, me chama atenção. Mas dentro do conceito aqui, também é de escalável, quero trazer aqui uma outra premissa que tem um gráfico muito parecido, que é o gráfico que demonstra como evolui as receitas e os custos no tempo, tá? Então, o negócio escalável, ele, para ser configurado como escalável, ele vai aumentar o número de... vai aumentar o faturamento, a receita, sem necessariamente aumentar os custos, tá? Essa aqui é uma premissa básica de você pensar no negócio escalável, é aumentar a receita sem aumentar os custos da mesma proporção. E aqui já começa um grande desafio para o prestador de serviço, porque normalmente a gente vende o quê? A mão de obra, a nossa mão de obra, ou enfim, ou a gente comercializa também aqui a mão de obra de quem trabalha com a gente, e para crescer, parece que eu tenho que ter mais horas ou ter mais mão de obra disponível. Então, no primeiro momento, parece que a advocacia ela tem ali algum tipo de restrição em relação à escala. Beleza? E eu até confesso para vocês que se você conversasse comigo há 2, 3 anos atrás, eu falava muito em escala, e uns 8 meses para cá, na verdade, 8 meses atrás, analisando tudo isso que se falava, analisando por que se falava em escalável, quando de fato eu olhava e não estavam escalando, não era um negócio que tinha números de escala, mas os advogados, a equipe, o movimento que lidera o movimento de advocacia digital utiliza esse termo. Eu até comecei a ter alguma reticência em utilizar esse termo escalável, tá? De qualquer maneira, eu resolvi o quê? Eu resolvi me aprofundar mais e entender o que faz, quais são os fundamentos que fazem um negócio escalar. Tá? Eu até vou deixar esse gráfico aqui aberto, porque eu acho que eu vou usar ele daqui a pouquinho. E eu falei para vocês sobre a inovação. A inovação é uma premissa de escala. Tanto que os negócios que crescem de maneira escalável, eles têm um período que parece até, muitas vezes, que não está crescendo, porque é um período de inovação. Beleza? E quando eu falo aqui em fundamentos e inovação, eu tenho que criar novas oportunidades de negócio, tá? Essas novas oportunidades de negócio podem ser de necessidades ainda não exploradas, beleza? Então, você pode conseguir um crescimento muito grande porque você está fazendo algo que ninguém fez ainda, tá? Uber, apesar de existir os táxis que levavam as pessoas, enfim, o Uber, ele juntou, na verdade, duas coisas, né? Ele, a partir da experiência do cliente, ele trouxe ali, resolveu algumas necessidades ali não exploradas, você começou a pedir de maneira muito mais fácil, tá? E era uma necessidade das pessoas conseguir pegar um carro para levar ali para algum local de maneira mais fácil. E você pode criar também a partir de avanços tecnológicos, ou seja, criar novos negócios a partir de avanços tecnológicos, né? Então, isso aqui, essas duas bases aqui, a gente trabalha dentro do conceito de inovação. E outro fundamento aqui para um negócio de escala é a busca pela eficiência operacional, tá? Então, utilizar recursos de maneira inteligente para fazer mais com menos. Aqui eu vou entrar também aqui no conceito aqui desse gráfico. Então, primeiro eu trabalhei aqui na inovação com gráfico de cima, agora eu vou estar aqui reforçando para vocês esse gráfico do aumento de receita sem o aumento necessário de custos. Isso aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com a eficiência operacional, tá? Com maior eficiência operacional, eu consigo produzir mais em menos tempo, né? Fazer mais em menos tempo, e
ao mesmo tempo, consigo ter resultados, ou seja, entregar aquilo que eu me propus a entregar, seja do ponto de vista de produto ou de serviço, e também conseguir a satisfação do cliente. Lembrando que a satisfação do cliente é um conceito também de qualidade, tá? Inclusive, como advogado, vocês devem saber que muitas vezes eu posso não conseguir o resultado almejado, mas eu satisfiz o meu cliente e ele vai entender que o nosso trabalho tem qualidade, né? Porque a gente tem a obrigação de e-mail, enfim, e se foi tudo bem alinhado, se houve uma promessa clara desde lá do início de como seria feito o trabalho, ali a gente pode entender aqui que ele anda nessas duas vias, tanto na entrega em si, quanto a satisfação do cliente, principalmente aqui em termos de prestação de serviço, né? Produtização do serviço. Tá? Lembra que lá em cima eu falei que desde 2008 eu trabalhei com produtização do serviço. Lá naquela época, eu não entendia exatamente, e na verdade cada vez eu tenho aprimorado mais aqui como uma base de conhecimento que eu quero ter, como fazer, o que é uma produtização de serviço. Mas o que eu fiz em 2008, que é importante ser dito? Eu comecei trabalhando, eu saí de um escritório que trabalhava para direito bancário, trabalhava para bancos, na verdade, com direito bancário e atuava para bancos, e eu montei um negócio meu contra bancos. Só que nesse meu negócio que eu estava atuando contra bancos, eu comecei a trabalhar com um tipo de ação. E essa ação, lá no final, quando dava certo, enfim, daí eu poderia promover um outro tipo de ação. Isso permitiu que eu focasse exatamente no cliente que eu queria, e todo o meu processo de trabalho se tornou mais eficiente e mais fácil, porque além do ponto de vista de mercado, eu sabia exatamente o cliente que eu queria e criar mecanismos para conseguir esse cliente. Por outro lado, o meu processo de produção também, ele se tornou um processo mais previsível do que eu deveria fazer, e aí eu fui construindo métodos aí para trabalhar cada vez com mais eficiência, tá? Mas o que eu queria trazer um pouco hoje aqui para nós é fazer algumas digressões sobre o produto e o serviço mesmo, né? Então, o que o produto e o serviço têm em comum? Eles resolvem necessidades, tá? Ambos resolvem necessidades, e por isso o produto e o serviço, vou até colocar uma cor aqui, um azulzinho, eles, quem vende um produto ou quem presta um serviço, ganha dinheiro porque está resolvendo necessidade. Isso aqui é a parte comum, tá? Mas é importante a gente dar uma analisada em o que tem de diferente entre eles. Eu estou falando de produtização de serviço, ou seja, eu quero transformar o meu serviço num produto. Então, eu tenho que entender qual é a diferença entre eles para reduzir a diferença, tá bom? Então, tem alguns elementos aqui que são diferentes, tá? Primeiro, do ponto de vista mercadológico, o produto é um item que pode ser visto e tocado. O serviço, ele não pode ser visto e tocado, ele é percebido através da sua execução, tá? Isso aqui é importante que a gente entenda a diferença para a gente entender o que está no poder nosso de mudar, né? Então, até muitas vezes eu me questiono se determinado problema está no meu poder de mudar. Se tiver no meu poder, eu me esforço para conseguir, ou se não está no meu poder, não adianta eu querer ficar me martirizando em relação a determinada situação. Eu tenho que focar naquilo que está no meu poder, beleza? Então, qual que é a lógica aqui? Eu quero trabalhar com vocês sobre as diferenças, para que a gente identifique como que a gente pode reduzir as diferenças a partir do que está no nosso poder, o que está do nosso alcance. Então, bem mercadológico, eu não posso mudar, porque eu não tenho como transformar o serviço em um item tocado. Beleza? Então, não tenho como transformar o serviço em um item que possa ser tocado. Ele é percebido através daquilo que eu faço e do resultado que traz.
Do ponto de vista de produção, não só de produção, aqui eu posso falar até prestação, né? Prestação, produção. Por quê? Porque o produto eu produzo, né? E o serviço talvez não, o serviço eu presto. Então, o produto eu posso manter em estoque e o serviço eu faço conforme me contratam. Ou seja, eu vou fazer sob demanda. Agora, os novos métodos que o advogado tem para prestar serviço, eu posso, por exemplo, gravar algum tipo, repassar o meu conhecimento. Não seria bem estoque, mas eu poderia gravar e passar isso aqui para muitas pessoas de uma vez. Então, pense que isso aqui já é uma situação que está intermediária. Vou deixar até amarelo isso aqui, porque isso aqui pode estar no nosso alcance, dependendo do modelo de negócio e do tipo de serviço que você prestar, pode estar no nosso alcance. Para o serviço que eu presto atualmente, que é a ação judicial, eu trabalho aqui no vermelho, entendeu? Não está no amarelo para mim. Mas o ponto que eu entendo que a gente deve concentrar e que há diferença, que existe a maior possibilidade de diminuirmos essa diferença é em relação à variedade. O produto eu consigo fazer em escala porque eu pré-determino as variáveis dele. Tamanho, cor, etc. Enfim, eu consigo pré-definir e fazer muitas vezes do mesmo. Beleza? O serviço, via de regra, ele é customizado de acordo com a necessidade do cliente. E está aqui o gap, que eu até quero deixar em verde aqui para nós, para a gente pensar muito, que é o principal ponto aqui, que está ao alcance de todos os advogados, para conseguir produtizar o serviço jurídico, é diminuir as variáveis. Diminuir as variáveis, tá? Então, sempre interpretado do ponto de vista de diminuir as variáveis, pré-definindo preços, entregas e processo de trabalho. Tá? Então, todo o foco, quando eu estou falando de produtizar o serviço, tem que ser em reduzir o nível de customização. Beleza? Então, às vezes, até no mundo jurídico ou na advocacia, a gente, de alguma maneira, enaltece aquele tipo de prestação de serviço que se chama artesanal, entendeu? Dizendo que é um serviço feito sobre medida, que é feito sob medida, né? Um serviço artesanal. Mas, inclusive, advogados digitais que estão se posicionando aqui, começam mais algumas críticas, que estão se posicionando como escritório digital e dizendo que busca escala, aí você chega lá no site deles, o que eles estão prometendo, aqui cada caso é analisado individualmente. Enfim, coisas que a gente começa a pegar ali e falar, não, mas isso é contrário. Isso não estou falando de produtizar. Beleza? Então, é um ponto aqui que tem que ficar claro para nós que produtizar o serviço é reduzir o nível de customização, tá? Em toda a jornada. Daqui a pouco eu vou tratar um pouco sobre isso daí, mas uma das minhas críticas também é o quanto que a gente tem reduzido realmente o nível de customização. Será que a gente tem pensado em toda a jornada? Daqui a pouco a gente fala sobre isso daí. Mas uma coisa que me faz eu acreditar muito que é possível sim escalar a advocacia, apesar de eu ter dito para vocês, olha, eu já pensei que não, mas enfim, agora o meu foco é justamente conseguir escala, a transformação digital. Tá? O que vem com a transformação digital? Primeiro, isso aqui não decorreu, enfim, é claro que a transformação digital funciona, mas a gente vive na sociedade onde os problemas são repetitivos para milhares de pessoas, tá? Isso veio, já começou antes dessa transformação digital que trouxe tanto impacto para a nossa vida, mas se vocês forem entender a transformação digital na origem, ela começou lá quando aumentou a possibilidade de processamento. Tá? Então, isso veio da lei de Moore, né? Moore, um dos fundadores da Intel,
em que ele fez ali uma previsão de que a capacidade de processamento dobraria a cada 2 anos. Tá? Então, a transformação digital, na verdade, ela teve origem lá na década de 70. Tá? Mas agora tem impactado cada vez mais. Por que tem impactado cada vez mais? Porque essa previsão do Bohr realmente ela se concretizou. Então, a cada 2 anos dobraria a capacidade. O que isso traz na prática? Isso traz também um crescimento exponencial da capacidade de processamento. E, apesar de hoje a gente falar em advocacia digital e ter esse impacto, na década de 90 e no ano 2000, as relações de consumo, por exemplo, e outros tipos de relações, ali elas começaram a ter problemas repetitivos. Por exemplo, um contrato de adesão que é feito por uma pessoa aqui para o consumidor, aqui em Curitiba, pelo banco, é muito provável que seja o mesmo contrato utilizado por quem está em Manaus. Beleza? Isso não começou necessariamente agora, nos últimos anos para cá, em que a gente tem sentido esse impacto da transformação digital, mas tem relação com a transformação digital. E aí, o avanço tecnológico, também influenciado pelo avanço da capacidade de processamento, e trouxe esse impacto direto aqui na nossa profissão. Se a gente for pegar esse gráfico que está disponível aí para quem buscar sobre isso, digitalização da justiça, né? A informação ela circula com bastante facilidade, mas apenas 2,8% dos processos distribuídos em 2021 não são processos digitais em 2021. Então, possivelmente, em 2022, o dado que eu consegui que foi 2021, mas 2022 deve estar muito próximo do 100%. Isso aqui é digitalização. E olha lá, quando eu comecei a advogar, em 2009, apenas 11% era digitalizado, 90% ainda era processo físico. Né? Em 2008, ali, quando eu fui no escritório, deveria ser o quê? Um 7%, um 8%? Então, isso aqui é um cenário favorável para nós, né? Se está digitalizado, o que acontece? Eu posso trabalhar pensando do ponto de vista de contencioso, é óbvio, mas eu posso trabalhar daqui de Curitiba com processos em todo o Brasil, atender clientes em todo o Brasil, porque o processo vai ser digitalizado, eventualmente pode ter uma audiência, tá? Mas depende da tese que eu trabalho, pode ser que seja uma tese exclusiva de direito e eu consiga cuidar de todo um processo sem precisar ir lá no fórum da cidade onde o processo está tramitando, tá? Então, isso aqui é um elemento aqui bem, um elemento de cenário muito favorável para a gente pensar aqui nesse movimento de escala, tá? Outro ponto aqui que vale a pena a gente falar que pode favorecer um cenário de escala é a gente dominar o nosso canal próprio para comunicação. Há 15 anos atrás, para você ter a tua voz ampliada, você necessariamente precisava da mídia tradicional, precisava de um jornal, precisava de alguma maneira conseguir aparecer na TV, o pessoal se valia da assessoria de imprensa, ou para amplificar um pouco mais, muitos advogados seguiam a carreira de professor, porque o professor, de certa maneira, dava uma visibilidade maior do que ele teria. Né? É claro que podem existir outros métodos, mas a tua comunicação dependia de terceiros. Tá? E lembra que eu falei sobre aquilo, de a gente concentrar naquilo que está na nossa mão? Vou até deixar aqui esse ponto aqui em azul, vou até fazer questão para destacar, porque hoje a gente tem canais que estão na nossa mão, que eu posso chegar e amplificar a minha voz através deles. Sites e blogs, mídias sociais, advogados que hoje se posicionam no YouTube, conseguem um grande impacto no Instagram, TikTok, enfim. E isso aqui, agora,
está na nossa mão. Isso aqui é muito importante, na verdade, eu até estou reforçando isso aqui, parece uma coisa muito simples pensar sobre isso, mas eu tenho que reforçar, né? A gente concentra naquilo que realmente eu posso impactar sem depender das outras pessoas. Inclusive, isso aqui é até relevante falar, o site e o blog, inclusive, você tem um poder maior sobre ele que na mídia social. Vocês já devem ter vistos aí casos de mídia social em que a pessoa foi banida ou algo desse jeito, né? E vou até colocar essa marcação aqui, porque mídia social, muita gente fala que você está construindo, você está fazendo benfeitorias na casa alheia, né? Então, eu sou até um cara ortodoxo, né? Eu vi lá do digital um pouco antes, em que o blog ali, ele tinha bastante impacto, até hoje eu trabalho bastante com o blog, e sempre tive esse certo pé atrás em relação aqui a mídias sociais. E, por outro lado, a gente tem também ferramentas que democratizaram e permitem uma comunicação muito eficiente com o cliente. O WhatsApp, todo mundo fala no WhatsApp. Hoje, muitas vezes, a gente recebe uma ligação e eu prefiro não atender essa ligação e concentrar a minha conversa no WhatsApp. E também a videoconferência. Depois da pandemia, se popularizou muito a videoconferência. Antes da pandemia, a gente culturalmente, quando dava, preferia fazer a reunião. Via de regra, a reunião era presencial e a videoconferência era uma exceção para quem já estava muito adaptado com a tecnologia. E agora se inverteu. A maioria das pessoas preferem fazer uma videoconferência, pelo menos nesse mundo mais tecnológico. É claro que algumas pessoas que ainda vivem estão para trás da pandemia, mas o pessoal aí que eu tenho me relacionado, enfim, que tem buscado essa interação maior com a tecnologia, colocou como regra a videoconferência e não a reunião presencial. De outro lado aqui também, a gente tem uma facilidade para digitalização de documentos, tá? O que poderia ser um empecilho para atender cliente, que é a entrega de documento, na verdade, agora virou aqui um ponto aqui que com a digitalização também não é mais um empecilho. Por quê? Porque, aqui tem esse dado básico aqui, que o Brasil tem 242 milhões de celulares, ou seja, é praticamente certo que quem queira contratar o teu serviço tenha um celular e possa escanear, coloquei, né? Fazer a digitalização desse documento. Fora isso, também a assinatura digital se popularizou, já é aceita de maneira ali quase que uníssona, nossa, olha o termo jurídico, de maneira quase que uníssona aqui pelos juízes, e também não é mais um problema você utilizar a assinatura digital. Então, esse conjunto de fatores aqui, para nós da área jurídica, é um ambiente que propício à produtização, né? E aí também vale a pena a gente falar sobre o comportamento, né? Então, vamos pegar aqui, eu coloquei aqui um tripé até, né? Problemas, tecnologia para você atender todos esses problemas, né? Problemas repetitivos, tecnologia e as pessoas, o comportamento delas. Então, eu trouxe também um gráfico aqui para a gente analisar, que é o gráfico do aumento aqui das compras por e-commerce, tá? Então, a gente percebe um impacto muito grande aqui também depois da pandemia, né? Um aumento de 2019 para 2020, aumentou 55%, né, o ano que estourou a pandemia, em 2021 aumentou mais 31%, beleza? Isso aqui é o número de venda em bilhões aqui no comércio brasileiro, então se movimentou 53 bi em 2021
e só pela imagem aqui a gente já está acompanhando aqui como que isso tem, como que tem havido essa evolução e o que isso quer dizer? Que as pessoas estão familiarizadas a fazer negócios pela internet. As pessoas já estão familiarizadas, elas já confiam na segurança de fazer um negócio pela internet. Então, esse é o cenário aí das pessoas. Cenário da advocacia digital atual. É um cenário que eu chamo de mesmice, porque eu entendo que o que tem sido feito por uma grande parte dos advogados que estão entrando não é o que vai levar eles para a advocacia escalável. Tá? Tem sido reproduzido um modelo de se trabalhar em larga escala, esse modelo tem sido disseminado aí, e basicamente, quando eu olho um escritório que se digitalizou, e muitas vezes eu vejo que a preocupação deles é essa, é fazer uma landing page com um botão de WhatsApp, né? Uma landing page, uma página de captura com um botão de WhatsApp, para trabalhar com os mesmos clientes. Tá? Então, esse é um cenário macro, claro, fiz uma análise muito simplista do que está acontecendo, mas é o que eu chamo de LP com botão de WhatsApp, ou LP com WhatsApp. Tá? Então, claro, isso aqui faz parte, é uma das coisas que precisam ser feitas, mas não necessariamente para atender os mesmos clientes, e não necessariamente todos precisam ter botão de WhatsApp, enfim, estão se criando certos dogmas aqui no modo de trabalhar digitalizado que eu discordo, tá? E hoje eu quero realmente fazer com vocês uma análise disso, desse mercado, que eu chamo aqui de um mercado que está se comoditizando em massa, tá? Esse modelo de trabalho, vou chamar assim, esse modelo de trabalho digital, ele tem sido disseminado em larga escala por mentorias e cursos, né? É isso que eu percebo. E o que eles ensinam, assim, bem a grosso modo, mas eu percebo que em comum eles falam isso daí, que você precisa ter uma prateleira de produtos, né? Isso aqui é uma interface com o mercado. Utiliza um termo de produto, já trazendo aquele conceito de produtização do serviço, e você precisa montar uma prateleira. O que é uma prateleira? É aquilo que fica exposto para o cliente, tá? Então, essa prateleira de produto, ela tem aqui uma interface principal com marketing e vendas, tá? E daqui até tem um ponto interessante, que marketing e vendas é o que, de fato, mais a gente tem capacidade de escalar, né? O marketing, você consegue trabalhar com um conteúdo, um anúncio, alguma coisa que você faça, e aparece para milhares de pessoas, tá? E a venda também, em tese, você consegue construir sistemas aqui para atender muitos clientes ali ao mesmo tempo, enfim, você consegue aumentar bastante a tua capacidade produtiva, tá? Mas o ponto aqui que eu quero até chamar a atenção é em relação a fazer o que todo mundo faz, entendeu? E, ao mesmo tempo, inclusive, eu tenho entrado em grupos de mentorias para entender o que lá eles discutem, tá? Eu estou vendo advogados que não entendem nada do assunto montando prateleira. Então, eu estou no grupo, eu vejo um advogado criminalista, ele fala, ele entra e é um grupo, por exemplo, focado em direito da saúde, outro grupo focado em direito bancário, e esse mesmo advogado trabalhista, ele entra nos dois, trabalhista não, criminalista, né, eu falava, ele entra nos dois grupos e pergunta ali para todo mundo, né, o pessoal se ajuda e tal, uma comunidade, qual é o melhor produto bancário? Eu quero fazer uma LP. Isso ele faz lá no grupo de bancário. Aí ele vai no grupo de saúde e também pergunta qual é o melhor produto de saúde para fazer. Mas detalhe, esse cara ele nunca trabalhou com nenhuma dessas especialidades, mas ele está montando a prateleira de produtos que ele está aprendendo ali na mentoria, né? Então, aqui eu até... Como vai ser a entrega dele, né? Qual que é a qualidade? Lembra lá que a gente até conversou aqui em cima sobre a qualidade, que era uma premissa da escala? Então,
aqui, uma premissa aqui dos fundamentos, é a qualidade. Qual que é a qualidade desse cara? Como que ele vai entregar isso? Do ponto de vista de marketing e vendas, ele vai fazer uma página, uma LP, né? Uma página focada em alta conversão, um botão de WhatsApp, e vai atender esse cliente. Ele vai conseguir atender esse cliente. Não tem como ele não atender esse cliente. Só que por que o cliente vai fechar com ele? Ele não é um cara diferenciado. Aliás, ele nunca nem trabalhou com esses produtos. Tá? Ele não tem nada além dessa landing page que vários outros advogados têm. Ele não tem nada além dessa landing page que você botou no WhatsApp em que ele disse que entende determinado assunto, né? Mas não tem nenhuma outra evidência, fora ele falando dele mesmo sobre aquele assunto. Ou seja, ele não é autoridade, né? Ele não é autoridade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas autoridade ele não é. Isso aqui é o que eu chamo de um posicionamento comoditizado, tá? Ou seja, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Onde é que está a inovação? Como que a gente vai crescer em escala se eu faço o que todo mundo está fazendo? Lembra que lá, quando eu falei de inovação, ele abria para dois braços. Um braço de atender necessidades novas dos clientes, ou você conseguir desenvolver a partir da tecnologia, se todo mundo está utilizando basicamente o mesmo sistema tecnológico de atendimento, porque alguém falou que funciona muito bem daquele jeito, fazendo a mesma coisa, onde que está a inovação? Só que tem uma coisa pior que está sendo feito e reproduzido, porque para o cliente fechar com aquele advogado que de fato especializado não é, porque ele falou sobre ele mesmo, tá? Essa advocacia digital, do modo como tem sido pregado por aí, como ela tem uma base de sustentação nos fundamentos do marketing digital, ela utiliza muito como tração anúncios, para levar lá para aquela landing page com aquele botão do WhatsApp. Então, a principal preocupação é o ROI. Tá? Para quem não sabe, que a ROI é retorno sobre o investimento. Essa é a principal preocupação que tem esse tipo de advocacia, tá? Porque ela trabalha fazendo anúncio para levar para aquela página de LP com botão de WhatsApp. Na verdade, a estrutura básica, eu até vou consertar aqui, a estrutura básica disso é LP, botão de WhatsApp, mais ads, tá? Que são anúncios pagos para levar aí para essa página, né? Então, essa daí é a estrutura básica. Naquele cenário, a principal preocupação aqui é o ROI. Eu estou vendo, inclusive, um movimento aqui que não trabalha mais, em hipótese alguma, com ações de honorários exclusivos de resultado, tá? Porque isso torna o trabalho insustentável porque você vai gastar muito dinheiro com anúncio, tá? Não se faz uma análise estratégica ao quanto que eu posso ganhar com essa carteira de ações que, pela jornada do cliente, não vai pagar uma taxa de entrada. Por que não vai pagar uma taxa de entrada? Porque o cliente ele não tem urgência. Ele entrou pela tola de peixe, mas, enfim, ele não tem a urgência. Ele pode escolher outro profissional com tranquilidade e avaliar outras propostas, tá? Mas esse tipo de advocacia, muitas vezes, tem afastado esse modelo de trabalho que é exclusivo do resultado. E não tem nada de ruim nisso se você conseguir se manter. Eu, particularmente, conheço muitos advogados multimilionários, digamos assim, porque a palavra milionário é o chamariz para esse tipo de advocacia, e, aliás, alguns aqui dos principais advogados que conheço trabalharam com ações de resultado mesmo, grandes ações trabalhistas, grandes indenizações, montaram uma carteira e conseguiram aí fazer aí, algo muito relevante com ações de resultado, tá? Mas o que eles querem, na verdade, o que é? É cliente que tenha urgência para fechar rápido, tá?
para que você utilize os gatilhos de urgência e faça o cliente fechar, para que você coloque medo nele, faça ele fechar, enfim, utilize também gatilhos de urgência, tá? E tem uma coisa também, e isso aqui vem muito da onde? Vem disso que eu estou chamando aqui do pior do marketing digital, tá? Por quê? O pior do marketing digital, e talvez vocês já devem ter visto isso daí, ele só se preocupa com a venda e não se preocupa com a entrega, tá? A grande questão é, você vende qualquer coisa e não entrega. Esses dias, inclusive, eu recebi aqui um anúncio que me chamou a atenção, que basicamente, olha a chamada desse anúncio. Ele dizia bem assim, você que é feio, pobre, sem carro, aprenda um método para você encantar ou pegar as mulheres. Isso aqui foi um anúncio que eu vi hoje. Obviamente, qual que é a entrega disso? Não tem entrega, mas o que tem? Tem venda, porque está mexendo com a parte emocional. Está fazendo a pessoa ali ter uma decisão emocional e acabar contratando isso. Tá? E o que esse movimento tem feito, e que para mim é um ponto de crítica aqui, eles estão se escondendo através da obrigação de e-mail, e não necessariamente está resolvendo uma necessidade do cliente. Tá? Nesse processo de venda, dessa advocacia tradicional, que eu digo que tem que jogar ao próximo nível, não está, de fato, resolvendo a necessidade do cliente, porque o foco é total na venda. E para vender, eles utilizam todas as técnicas possíveis de venda. Tá? E eles gostam de escolher produtos que tenham urgência. Tá? O cliente tem que tomar uma decisão rápida. Tá? E como que estão se escondendo atrás da obrigação de e-mail? Isso que eu falo, estão se escondendo atrás da obrigação de e-mail. Estava escondendo atrás da obrigação de e-mail. Porque junto mostram um ou dois precedentes para quem tem aquele problema, mas sabidamente o entendimento da justiça majoritária é outro, porém mostram um ou dois precedentes que criam a expectativa do cliente, que já tem a urgência, e acaba fechando o quê? A taxa de entrada, porque eles partem aqui da preocupação principal com o ROI. Tá? Então, isso aqui é essa lógica aí que tem sido incorporada nessa advocacia digital de série B. Tá? A advocacia digital de série B. A advocacia digital de série B também, ela tem aqui uma confusão, um problema que eu chamo de paradoxo da digitalização. Tá? Essa ânsia de digitalizar leva a contratação ali de inúmeras ferramentas paralelas para facilitar o trabalho, tá? Mas como, de fato, eles não têm um conhecimento tecnológico, não são pessoas que têm um conhecimento tecnológico, acabam trazendo esse problema aqui, que é uma complexidade. O que era feito para simplificar, na verdade, fica complexo. Tá? Por quê? Você utiliza as ferramentas, todas elas de maneira desintegradas. Tá? Você utiliza teu WhatsApp, uma ferramenta, o CRM. O CRM é uma ferramenta aqui de relacionamento com o cliente, utilizado principalmente aqui na fase de venda. Não está conectado com o WhatsApp, ou seja, você fala no WhatsApp, mas você entra no CRM e não tem a conversa. Você tem que olhar duas coisas distintas. A assinatura digital, quando você precisa fazer, você vai lá em outra plataforma e tem que levar as informações que você coletou, às vezes de maneira manual, perguntando ali para o cliente qual é o teu nome pelo WhatsApp, e não está nem no CRM também. Enfim, há uma desintegração, e isso traz uma complexidade. Tá? Inclusive, isso aqui não é coisa que eu estou inventando, né? Eu trouxe ali uma notícia, e é um problema aí, não só na advocacia, um problema aí que muitas organizações estão enfrentando, porque elas veem a necessidade de digitalizar, tá? Sabe que precisam digitalizar,
mas não penso de maneira estruturada, de maneira concatenada, como uma ferramenta se integra a outra e facilita, de fato, o processo. Tá? Então, os próprios colaboradores dessas empresas, tá? E tem reclamado desse processo de digitalização. E eu não vejo nenhum movimento dessa advocacia digital em massa entrante no mercado que realmente esteja preocupado com essa complexidade que tem sido gerada, né? Ali, a preocupação é outra, a preocupação é essa aqui, é ROI, a taxa de entrada. A preocupação é essa. E aí, quais são aqui os desafios desse contexto, tá? Quais são os desafios nesse contexto? Primeiro ponto, eu divido aqui em duas grandes linhas, mas buscar um posicionamento diferenciado. Eu não posso fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Isso aqui é regra básica da lei de mercado. Quanto mais se oferta determinada coisa, menor é o preço dela. E por que está todo mundo querendo fazer a mesma coisa? Por que entra em grupos de 200, 300 advogados para fazer exatamente a mesma coisa? Aonde que isso vai chegar? Tá? Eu não preciso, só tendo conceitos básicos de economia, entendeu? Eu consigo ver que esse mercado está se canibalizando, porque não se tem se buscado um posicionamento diferenciado. Que é justamente o contrário. A cabeça eu vou fazer a mesma coisa, vou entrar naquele grupo que tem 1000 pessoas para fazer a mesma coisa. E eu percebo que nesse caminho, inclusive eu já fiz ali uma crítica em relação àquele advogado criminalista que chega e pede qual é o melhor produto da área do direito bancário, ele não sabe nada de bancário, mas ele quer fazer. Então, esse advogado ele não defende causa. E até um tempo atrás, os advogados, eles tinham causas. Tá? E eles defendiam causas. O advogado especializado, ele defendia causa, ele não ia buscando simplesmente o que tinha a melhor perspectiva, a perspectiva era mais fácil de fechamento de contrato. Tá? Eu tenho, na verdade, algumas provocações para fazer para quem está vendo aí, que ter uma perspectiva realmente de defender causa para que você consiga construir um posicionamento diferenciado do mercado e ser autoridade naquilo que você faz. Beleza? Isso tem relação com a sua própria identidade. Tá? Então, aqui nessa perspectiva de diferenciação, em como você pode se diferenciar, a resposta ela pode estar em você. Tá? Qual que é a tua história? Qual que é a tua insatisfação? Contra o que você luta? Pode parecer subjetivo, mas a partir desses exercícios, você pode chegar em um poderoso posicionamento diferenciado. Tá? Eu não estou trazendo esse conceito aqui de maneira aleatória. Beleza? Eu entendo um pouco de branding e eu busco aqui, em algumas situações que eu utilizei, me diferenciar. Tá? Tanto isso que, muitas vezes, eu produtizo alguma tipo de ação que eu estou defendendo aqui no escritório e eu vejo vários outros advogados, daqui a pouco, defendendo ali o mesmo tipo de cliente que eu, só que eu não me preocupo muito, porque eu vejo que eles não são autoridades. Eles fazem o quê? Eles seguem um método básico. Uma landing page, um botão no WhatsApp e Google Ads em cima. Só que o cliente hoje também, para quem entende um pouco de comportamento das pessoas na internet, eles buscam informações em vários momentos e várias fontes.
Aí eu estou tranquilo, por exemplo, para dizer, você pode pesquisar aí, que o nosso escritório aqui, o Engel Advogados, é, por exemplo, o principal escritório do Brasil que faz cancelamento de contrato do Time Share Vacation Club. E a gente foi um dos primeiros a se posicionar assim, mas a gente construiu autoridade. Essa que é a grande diferença. A gente não fez uma landing page, botou no WhatsApp e Google Ads. A gente tem autoridade. Tá? Mas para chegar a isso, tem uma história, tem uma satisfação, tem uma transformação que eu quero na vida do cliente e tem um inimigo. Tá? E a partir daí, eu vou, dentro daquilo que eu posso mudar, me propor a fazer alguma coisa em relação a essa transformação. Eu vou me posicionar contra esse inimigo, tá? E eu comecei lá atrás, tá? Qual é a minha história, o que eu defendo, enfim. Aqui, por exemplo, vou ser bem sucinto. Vou pegar, inclusive, esse problema aqui, esse cancelamento timeshare, eu vou contextualizar. O escritório aqui, ele tem uma história aqui de 15 anos defendendo, lutando contra grandes injustiças, tá? 15 anos lutando contra grandes injustiças. A gente quer mudar, a gente quer equilibrar a relação contra grandes injustiças de grandes empresas, tá? Então, esse é o foco. Comecei lá no bancário, fui evoluindo, passei por consultora, e hoje eu trabalho com os outros nichos específicos, que eu já vou explicar para vocês um pouco sobre posição no mercado. Mas a nossa grande satisfação é trazer um equilíbrio, tá? Trazer um equilíbrio na relação entre o fornecedor e o consumidor. Tá? E a transformação que a gente quer na vida do cliente é justamente que ele tenha uma reparação se ele sofreu algum problema, ou que ele sinta, tá, que ele pôde resolver o prejuízo que ele teve numa relação de consumo. E o nosso inimigo são as grandes empresas que fazem, que praticam, que violam direitos do consumidor. Eles são nossos inimigos, a gente se posiciona com muita clareza em relação, se posiciona contra eles. Tá? E o que a gente tem feito? O que a gente faz para resolver isso? A gente entra com ações judiciais para conseguir indenizações, ações judiciais para, de alguma maneira, revisar essas relações de consumo. Beleza? Então, eu só contextualizei para vocês aqui um pouco do escritório, mas esse exercício vocês podem fazer aí, partindo, inclusive, da identidade de vocês. Tá? Eu tenho em relação à história, aí teria minha identidade, mas eu dependeria aqui de uma aula específica para trabalhar um pouco sobre isso, mas hoje eu só quero colocar, realmente, deixar essa pulga atrás da orelha, para que a gente pense, eu estou defendendo alguma causa? Tá? Ou estou atrás de fazer qualquer coisa que me fale que dá grana? Beleza? A partir daquilo, a partir dessa tua análise profunda, aí você vai definir aqui um nicho, um problema inexplorado. Lembrando que a gente está buscando aqui uma diferenciação. E vai se construir algo que eu vejo que também, apesar dessa digitalização, não são poucos advogados que, de fato, têm construído a autoridade, porque a autoridade ela tem uma base hoje, que é uma produção de conteúdo autoral. Tá? A autoridade é as pessoas que reconheceram, ser reconhecido por aquelas pessoas que precisam como o melhor profissional que pode resolver aquele problema. E como que ela vai reconhecer isso? Como? Você tem que demonstrar o teu conhecimento. Tá? Eu não vou me aprofundar muito sobre isso aqui, mas
A questão que fica é a produção de conteúdo autoral, tem sido deixada de lado também nesse modelo, tá? Nesse modelo da série B, da advocacia digital, e é esse conteúdo que é a virada de chave, para você se transformar em uma autoridade digital. E o outro braço, lembrando que tinha dois braços aqui, um de diferenciação, o outro braço é uma produtização 360 graus. Como essa advocacia série B ela se preocupa exclusivamente com a venda, parece que muitos entrantes ou não sabem mesmo, porque é advogado em início de carreira, ou está fazendo vista grossa para que a produção, ou ter mais correto que seria a entrega do serviço em si, não a venda, a produção e a entrega do serviço, é a maior parte do trabalho. Como eu disse, fazer o marketing e você aparecer para milhares de pessoas, seja por conteúdo ou seja pago, é relativamente, vai te consumir menos, é mais fácil de você produtizar. A venda, você construindo um sistema, um processo de venda também. Agora, a grande questão é na entrega do serviço. E a entrega do serviço jurídico, e cada vez eu tenho reforçado mais isso para quem tem contato aqui comigo, eu entendo que a gente tem duas entregas macro. A gente tem a entrega da interface com o processo jurídico. Quando eu estou falando processo jurídico aqui, eu estou falando ele lato sensu, são processos judiciais, ou entre outros tipos de burocracia, né, que tem a ver com elaboração de documentos, que é aquela parte técnica que a gente sai preparado da faculdade para fazer, né, que a OAB nos exige. Beleza? Isso aqui é um braço, mas outro braço que tem tanta importância, e na verdade tem ganhado cada vez mais importância com o avanço da tecnologia, né, que boa parte disso aqui a gente vem substituindo cada vez mais, é o relacionamento com o cliente. O cliente hoje ele tem um perfil de comportamento muito diferente de 5 anos atrás, porque se ele digitar o nome dele no Google, já vai aparecer o processo dele. A partir dali, ele já pode ficar ansioso, porque ele pode ver alguma coisa que aconteceu. Fora isso, aquela mesma comunicação que facilita o movimento de escala, que facilita a produtização, ela também é uma facilidade para o cliente falar com você o tempo inteiro ali, que de alguma maneira bater essa ansiedade nele. Isso exige muito do advogado, tá? Então, partindo dessas duas entregas macro, que, na minha visão, elas representam a maior parte da jornada do serviço do advogado, o desafio é escalar nessa parte, e não na parte que aqui entrou o gap. O desafio é conseguir escalar nessas entregas, e não simplesmente no marketing, na venda. E na entrega de serviço vai ser um grande desafio. É aqui que a gente tem que agora pensar como que eu vou trabalhar com a produtização aqui. E por isso que eu chamo aqui de produtização 360 graus, em que a gente vai pegar aquela premissa da produtização, que era reduzir o nível de serviço da própria entrega do serviço. Então, uma proposta para que a gente consiga fazer isso, que é um tripé de transformação. Pessoas, processos e tecnologia. Tá? Isso aqui é uma proposta que eu quero levar à frente, isso aqui, para começar as pessoas. A gente precisa focar em habilidades, em competências, na verdade, ligadas à capacidade eminentemente humana. Lembra que a gente falou muito ali sobre relacionamento, e fora isso, as pessoas vão pensar aqui na construção dos processos. Tá? Até sempre eu gosto de trazer uma frase da Marta Gabriel: se você não quer ser substituído por um robô, seja um humano. Tá? E aqui eu trago algumas
competências, são competências em qualquer pesquisa que você faça e pergunte as competências mais requisitadas, enfim, competências. Se você procurar ali pelo Fórum Econômico Mundial, o Fórum Econômico Mundial, ele faz uma lista das skills que vão ser mais requisitadas pelo mercado, e essas skills, elas sempre vão estar lá na top 10. Tá? Pensamento crítico, criatividade, empatia, relacionamento interpessoal, enfim, podem ter outras, mas o que elas têm em comum? São competências que não vão ser substituídas por um robô ou pela inteligência artificial. Por exemplo, vamos falar de empatia. Hoje, se você pegar o chat GPT e pedir para ele fazer uma comunicação e colocar no teu prompt elementos ali de como você quer fazer a pessoa se sentir, ele vai conseguir fazer uma comunicação muito eficiente em relação a isso. Mas quem precisa saber como a pessoa se sente e como você quer fazer ela se sentir depois da tua comunicação é você. Tá? Então, a gente precisa pensar nas pessoas que estão ligadas aqui à nossa organização, como que a gente tem desenvolvido isso, tá? E estimular as pessoas, porque elas vão fazer a base das organizações a desenvolverem e entenderem esse movimento, que isso aqui precisa estar presente na vida delas. Fora isso, as pessoas elas vão fazer o quê? Elas vão mapear os processos. Tá? E dentro da advocacia específica que a gente vende o conhecimento, muitas vezes, dentro desse mapeamento de processo, a gestão do conhecimento é fundamental que seja tratado, inclusive, muitas vezes, dentro da tua empresa, como uma espécie de princípio, que toda vez que eu produzo um conhecimento, eu já pense como eu vou armazená-lo de um jeito que essa informação possa estar disponível para a próxima pessoa que precisar dela. Então, dentro aqui da advocacia, a gestão do conhecimento entra como uma peça fundamental, e eu não tenho visto nessa advocacia digital de série B uma preocupação com a gestão do conhecimento. Aliás, eu tenho a impressão, eu sou um cara que eu li muito ali os clássicos da gestão jurídica, e eles vieram dos escritórios, dos grandes escritórios empresariais, que de alguma maneira esses caras conseguiram escalar até, um fundamento deles é a gestão do conhecimento. E como que a gente tem tratado isso? E, a partir dos processos que a gente define, lembrando para vocês que o processo aqui não tem relação direta com tecnologia, você entender o que você faz em cada ponto, a gente tem que buscar um mapeamento do padrão mais eficiente. Isso presume que a gente vai, voltando lá até para aquele processo de inovação, que a gente vai errar para aprender. Tá? Então, a proposta é entender que, pelo simples fato de você estar adquirindo um método e crendo que aquilo é um dogma, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, dentre uma das grandes verdades que parece até que são incontestadas agora pela advocacia digital da série B, entende-se que você não pode cobrar consulta de maneira alguma do cliente, porque você tem que falar com todos eles, enfim, você tem que fazer uma qualificação ali, entender quem tem direito ou não e falar com todos. Porém, aqui no meu método comercial, por exemplo, eu fiz algo que muitos dessa advocacia série B nem sabem que existe, mas você precisa saber disso para você poder construir inovações. Eu fiz um teste AB para um produto específico, um teste AB, e eu mudei o teste AB é você fazer um experimento, né? Você fazer uma análise aqui do que funciona melhor, mudando
normalmente uma variável. E eu fiz um teste AB na venda de um produto específico, e a única variável que eu mudei, para uma situação, eu cobrava a análise do caso, uma consulta, e na outra eu não cobrava. E lá no final, qual era o meu objetivo? Entender qual teve mais taxa de conversão. E nesse teste AB que eu fiz, tá? Apesar de eu conseguir, de fato, atender menos clientes, porque muitos deles não pagavam análise, os que pagavam análise, eles estavam muito comprometidos com o caso e entregavam toda a documentação e valorizavam muito a figura do advogado, porque o advogado era autoridade, afinal de contas, eles pagaram por aquele advogado, para ter contato com aquele advogado. E a taxa de fechamento de contrato, a taxa de conversão aqui, foi maior do que fazendo atendendo o cliente sem cobrar análise. Para esse produto, para esse cliente que tinha aquela jornada. Tá? Mas, qual que é a grande questão que eu quero colocar aqui? Essa advocacia CLB, ela colocou como um dogma que você não pode cobrar consulta. E se você questionar alguma das pessoas que defendem esse dogma, mas você fez um teste AB, a resposta que você vai ter, não fiz o primeiro, mas esse modelo está consolidado, está funcionando. Mas será que eu não poderia fechar mais? No meu caso, para esse tipo de produto, eu trabalhei dessa maneira. Mas é claro que o cliente ele não vai pagar para falar com você se você não é autoridade. Ele paga para quem é autoridade. E outra, a partir do momento que ele paga a tua análise, ele está preso contigo. Ele não vai sair por aí procurando outro advogado. O que, no método landing page, botão de WhatsApp e ads, e o produto que qualquer um faz, é a coisa mais fácil e rápida que tem de acontecer. Por isso é importante que você trabalhe, inclusive, naquele método com um produto de urgência, para que ele não fique perdendo muito tempo, porque ele saiba que a água está no pescoço, ele precisa agir. E outro ponto de transformação, aqui, que a gente tem que ter em mente dentro da entrega do serviço, são as automações, tecnologia. Né? A tecnologia eu vou dividir aqui em 3 pontos: automação, integração e os dados. Automação, a gente tem potencial a partir do mapeamento de processo, você trabalhar com algumas ferramentas que permitem que você ganhe uma eficiência. Ferramentas como o Workflow, que é um encadeamento de atividades automatizado. Tarefas com checklist. Eu vejo que ainda é muito pouco disciplinado, por exemplo, no advogado, dentro da advocacia, a criação de checklists. Eu faço uma delegação de determinada tarefa, de determinada petição, por exemplo, e eu posso criar um checklist para ver se essa pessoa que ficou responsável por fazer essa tarefa, ela cumpriu todos os requisitos que ela deveria cumprir. E isso eu posso fazer, inclusive, dentro de ferramentas. Gerador de documentos, que eu percebo que é algo que já está mais disseminado, porque quase todos, inclusive os softwares de gestão de processo, trazem o gerador automático de documento, ou seja, você já aproveita as informações que você tem ali dentro do teu sistema, e bots de relacionamento. Tá? Isso aqui dentro da automação. Bot de relacionamento também está já disseminado em algumas ferramentas, mas, como eu disse, ainda desintegrado. Então, partindo aqui desse objetivo de fazer produtização 360 graus, tendo as pessoas certas e os processos definidos, é a hora de a gente conectar com a tecnologia. Tá? E tem
algumas ferramentas básicas de automação que o advogado precisa dominar. Para quê? Para automatizar os processos e as tarefas repetitivas. O advogado precisa entender o que é um workflow. Tá? O workflow é um encadeamento, uma sequência de atividades em que você vai deixar pré-determinado. Quando acabar uma, começa a outra. Beleza? E saber que existe a possibilidade de trabalhar com isso aqui dentro de tecnologia. Tá? Isso dá um ganho de eficiência, porque você não vai precisar ficar toda hora determinando a tarefa para quem vai fazer o quê. Esse workflow já vai pré-determinar. A partir de um gatilho, uma coisa que aconteça, ele já vai determinar uma sequência de tarefas a ser feitas e por quem deve ser feita. Criação de checklists na tarefa. É um mecanismo relativamente simples, mas poucos advogados utilizam o checklist, que vai garantir o quê? Que aquilo que precisa ser feito está sendo feito seguindo todas as orientações. Está sendo entregues todos os elementos que precisam ser entregues naquela determinada tarefa. Vou dar um exemplo. Aqui, no meu escritório, tem uma coisa que eu chamo de competência estratégica. Eu preciso analisar se o melhor local para propor a ação judicial é no domicílio do consumidor ou na sede da empresa. A sede da empresa normalmente é em São Paulo. E para toda a petição inicial que vai ser feita, se eu não definir a tese, eu preciso, na hora que eu estou fazendo um planejamento da petição inicial, eu preciso fazer essa análise da competência estratégica que eu chamo. E onde que eu tenho isso? Eu tenho um checklist, eu tenho um mecanismo que vai permitir que quem for fazer a peça consiga me certificar que quem fez a peça analisou essa competência estratégica. Fora isso, tem um outro mecanismo, que é o mecanismo de gerador de documentos, que é um mecanismo mais já disseminado, é um gerador automático de documentos. Está mais disseminado por quê? Isso aqui, ele tem essa ferramenta, ela vem disponibilizada em muitos softwares de gestão jurídica. Tá? Então, para jogar em segundo nível, tendo aquela base de conhecimento consolidada, a gente parte ali para o gerador de documentos. E, além disso, tem bots de relacionamento. Tá? Bot de relacionamento, você vai pré-programar alguma resposta para o cliente em situações que você pode entrar no nível, inclusive, de customização e vai conseguir trabalhar daí com mais eficiência no relacionamento com o cliente através de bots. Em relação às automações, é algo que está mais disseminado e que boa parte dos advogados já compreende, porém, são feitas automações ainda em ferramentas paralelas e desintegradas. E por isso que algumas soluções tecnológicas que já existem, que o advogado que quer escalar, precisa dominar, são as integrações. Primeiro, integrações de contato. Tá? Ele pode montar um contact center todo centralizado, ou seja, todos os pontos de contato do cliente com ele podem chegar no mesmo local. Pense que a gente tem aquele contato tanto na venda, o contato massivo, e depois no pós-venda, o cliente demandando e você demandando o cliente. Isso aqui, esse contact center, ele pode ser uma peça fundamental para que você consiga organizar todo esse teu relacionamento com o cliente.
Fora isso, também, em nível de integração, ali você vai ter os contatos integrados, por exemplo, só voltando um pouco, vai ter o WhatsApp caindo no local, nesse mesmo local você pode ter os contatos que vêm para você a partir das redes sociais, através do seu site, enfim, tudo dentro desse contact center, que também é chamado de omnichannel, comunicação omnichannel. Além dessa comunicação omnichannel, em termos de integração, a gente pode trabalhar com próprias tarefas da produção, o que eu chamo aqui de tarefa de produção. Por exemplo, você fazer uma petição de impugnação, e a partir do momento que você faz a petição de impugnação, o ato de você ter realizado essa petição ser um gatilho para que o teu cliente receba, por exemplo, uma mensagem dando o status do processo dele. Tá? Isso aqui é possível através de integração. E, ainda do ponto de vista de tecnologia, e muito pouco, os advogados ainda estão engatinhando, é ter um analytics. O que é? Ter uma organização e disponibilização de dados, tá? Para poder transformá-los em informação, e a partir da informação, você, como um analista, começar a interpretá-la e tomar decisões. Beleza? Então, a gente escuta falar ainda em dashboards, mas tudo de maneira ainda muito... os advogados estão engatinhando nisso, porque quando que ele tem um dashboard? Quando vem alguma ferramenta desintegrada que ele contrata. Quando ele contrata um CRM, ele tem um dashboard de CRM dele, que é um CRM padrão de mercado, normalmente, mas totalmente desintegrada essa informação lá das informações que advém da produção. E o que eu proponho é uma nova visão de análise de dados, até porque vocês ouvem falar que o dado agora é o novo ouro, tá? E é ter uma visão profissional da análise de dados. É o advogado ter o domínio sobre os dados que ele quer transformar em informação para analisar e construir múltiplas análises. Tá? Isso aqui ainda é um ponto que eu entendo também que é gap, que não precisa ser desenvolvido e vai ser desenvolvido, mas é o próximo nível. É quando começar a jogar a Série A. O desafio que vai impactar de maneira real, na escala, e que eu vejo que está faltando no mercado agora, é esse posicionamento, um posicionamento diferenciado e essa produtização 360 graus. É você deixar de pensar em produto como produto de prateleira, igual se fala. Não é produto apenas de prateleira, ele não está só exposto. Ele depois depende de uma produção. E quanto que eu estou reduzindo o meu nível de serviço? Essa é a grande questão. Quanto eu estou reduzindo? Eu sei como reduzir? Então, se você quer mais entender, se você acredita que faltam coisas no digital que não estão sendo disseminadas, eu quero te convidar para você a jogar a Série A, a pensar sobre diferenciação, a entender em nível tecnológico se você não está sendo levado a pensar exclusivamente no padrão massivo do mercado. Isso não é nem um padrão, é você ter um nível mínimo de presença digital. E é muito fácil você resolver um problema complexo com soluções tão simples. Tá? E realmente não é isso que vai te levar para o próximo nível. Então é isso aí, muito obrigado. Espero que de alguma maneira eu tenha provocado algumas análises e até a próxima.